Outro dia minha filha perguntou: pai, o que você acha dos livros de fulano de tal? E fez referência a um pregador antigo, que foi bastante usado por Deus, mas depois acabou tendo uma queda. E ela falou assim: o que você... Eu sabia que ela tinha ouvido alguma história em algum lugar. O que você pensa? Eu falei: filha, por que você está dizendo isso? Ela falou: não, eu vi alguém dizendo que os livros dele são muito bons. Eu falei: olha, filha, eu não li muitos, mas dos que eu li, realmente eu posso dizer a mesma coisa. Ela falou: mas eu não vejo os livros dessa pessoa na sua biblioteca, nem nunca vi você recomendar. Por quê? Eu falei: filha, porque essa pessoa deixou de viver tudo aquilo que ela pregou. Mas o que ela pregou na época não era verdade? Eu falei: sim, mas o que a gente precisa não é só da verdade sendo dita. O que a gente precisa é da verdade sendo dita por gente que vive a verdade. Porque a partir do momento que a gente deixa de viver a verdade, a gente perde a autoridade para falá-la. Porque o que Deus espera, querido, não é apenas o certo pelo certo no pacote exterior. É a essência do coração. Paulo diz, eu sei esse texto em 1 Coríntios 9, 27, diz: eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão. Ele diz: para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. O que ele está dizendo? Se eu escorrego naquilo que eu mesmo estou ministrando para os outros, eu estou desqualificado. O que Paulo está nos ensinando? Que a essência da vida do pregador não é apenas conhecer uma verdade, não é apenas saber transmiti-la, mas é vivê-la. Porque Deus nunca esperou que a gente apenas fizesse um teatro na plataforma. Isso é algo condenável. A gente tem feito durante anos esse evento, o Casa Zadok, a gente prega a santidade do ministério, porque é a essência da vida com Deus. E eu não consigo aceitar a ideia de alguém que deixou de lá no íntimo, no secreto, no seu coração, ou mesmo num ciclo mais próximo, deixou de viver a verdade, mas ele acredita que ele pode viver da mesma encenação. Porque o pregador, irmão, porque pecou, ele não deixou de conhecer a Bíblia que ele já conhecia antes, ele não deixou de ter a mesma experiência em comunicar e transmitir que tinha antes. Normalmente ele começa a comprometer a graça de Deus, a unção, mas ele consegue, se for um bom artista, fazer parecer que está tudo bem. Mas Deus está dizendo: eu não quero apenas que você ensine a verdade se você não vai vivê-la. Porque isso é viver de aparência. Isso é algo muito sério. O apóstolo Paulo, ele também, nós não temos tempo, né? O propósito é exaustivo aqui, gastou muito tempo confrontando essas coisas. E para concluir, para fechar aqui a nossa conversa, eu acredito que a gente tem que aprender uma lição com o caso Ananias, que eu citei aqui antes. O apóstolo Pedro disse para Ananias: porque encheu Satanás seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo. Ele mostra duas coisas. Primeiro, quem começou essa obra no seu coração, te movendo a dar oferta, foi o Espírito Santo. Mas quem entrou no meio do processo a abortar a obra do Espírito Santo, foi o diabo, foi o cão. Ele está falando de uma verdadeira guerra, onde Satanás tenta se opor àquilo que Deus quer que eu e você possamos viver. Agora, sabe o que eu acho interessante? O diabo não tentou roubar de Ananias a oferta. Ele não tentou impedir Ananias de dar nada não, dar coisa nenhuma. Ananias segurou só uma parte. Na verdade, ele entregou a maior parte da oferta. O que me faz entender que o diabo não estava lutando contra a oferta. Ele estava lutando contra uma atitude correta do coração. Ananias, ele continua mantendo a encenação. Na verdade, com a mentira, ele insinua estar fazendo uma coisa que não é. Por que é que alguém faz isso, querido? Eu acredito que Ananias pagou um alto preço. Um alto preço. Abriu mão de algo de muito valor. E naquele momento, a essência do coração não é porque o reino de Deus ia em primeiro, não é porque o Espírito Santo está mandando, é porque tem outros irmãos fazendo isso. Quando você lê o livro de Atos, capítulo 4, a Bíblia fala do próprio Barnabé, fala de outros, vendendo suas propriedades, trazendo recursos, colocando aos pés dos apóstolos. E me parece que Ananias se dispõe a pagar um alto preço pela popularidade, pelo reconhecimento. O importante é que todo mundo olhe para mim e diga de mim o que disseram de Barnabé. Esse é o cara. Eu percebo que o diabo, na verdade, ele não lutou para roubar a aparência. Ele diz: por favor, mantenha a aparência. O que eu quero roubar é a essência.
Então a gente entende por que ele concentrou seu esforço, não quanto à aparência, só quanto à essência. Porque ele sabe que é o que Deus quer. E que se ele manter alguém no lugar da aparência, sem ter a essência, já bagunçou tudo. No livro de Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Suportaste as provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Ele começa a falar de uma igreja. Puseste a prova, se dizem apóstolos, não são, os achaste mentirosos. Ele começa a falar de uma igreja de alta performance. Os caras eram bons. Alta produtividade, dedicação, não desanimava, controle de qualidade. Pensa numa igreja boa. Mas ele diz: eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ele diz: sabe o que eu queria? Não era performance do lado de fora. Era a essência de um coração apaixonado do lado de dentro. Ele diz: e quando você compromete a essência, essa aparência, ela deixa de ter a importância que teria se ela fosse só a consequência da essência que está aí dentro de você. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que nós tirássemos um tempo de oração. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você. Mas sabe, querido, se existe algo que é contraditório, olhe para cá, preste atenção, se existe algo que é contraditório para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para as pessoas do relacionamento que nós tentamos evangelizar, é quando nós deixamos de viver a vida cristã como ela deveria ser vivida. É quando as pessoas começam a perceber uma sinalização de hipocrisia. É quando o nosso discurso é um e a nossa prática é outra. Nós temos criado uma geração vacinada contra o evangelho que nós temos que pregar, às vezes por conta da nossa própria atitude. Quantas vezes, visitando pessoas no ministério pastoral, eu ouvi de familiares dizer: ó, pastor, gostei do senhor, do que o senhor está falando, da forma como você se conduz, contexto ainda dentro de cidade pequena, será mais conhecido. Ele diz: mas vou falar uma coisa para o senhor, isso aí até me inspira. Mas se for para ser crente que nem fulano aqui, que é da minha família, da sua igreja, eu não quero não. E eu brinco que as maiores revelações que a gente tinha do pecado dos irmãos não era nem do Espírito Santo, era dos familiares, dos amigos. A de gente que ligava para o Disque Denúncia. Deus espera de nós uma conduta completamente diferente. Jesus quer que haja em mim e você obras de justiça, com certeza, querido. Mas o que Ele quer não é uma encenação, Ele quer que isso transborde. E eu e você precisamos investir mais do que no conhecimento ou no entendimento das regras. A gente tem que entrar no lugar de uma relação apaixonada com o Senhor Jesus. Onde a gente não peca só porque é proibido, mas porque a gente não quer comprometer a essência desse relacionamento com Ele. A gente não quer entristecer o coração dEle, a gente não quer se ver distante dEle. É quando no nosso coração a gente começa a entender essa importância de que santidade comece do lado de dentro, que ela não seja apenas encenada do lado de fora, que as coisas vão de fato mudar. Eu sinto o Espírito Santo fazendo algo tão especial essa manhã, desde o início do culto. Eu creio que Ele quer tratar comigo e contigo. Fala com Deus agora. Eu pedi para você ficar em pé, mas eu quero te dar liberdade para você orar como você quiser, em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, aqui na frente se você quiser. Mas eu quero te encorajar nesse momento a colocar a sua vida diante de Deus, a se posicionar diante do Senhor. Talvez a palavra de Deus tenha exposto algo do seu próprio coração, da sua própria atitude, que você precisa consertar diante de Deus. Talvez você precise orar dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Porque muitas vezes essa inclinação a encenar é algo que a gente faz no piloto automático sem perceber. Motivações são coisas que às vezes erradas, que estão escondidas atrás de atitudes certas, motivações erradas. E muitas vezes nós precisamos do discernimento de Deus. Precisamos permitir que pessoas à nossa volta sejam um instrumento não de acusação ou condenação, mas de abrir os nossos olhos quando estamos errando. Deus, nós não queremos viver apenas uma vida de religiosidade. Nós queremos viver uma vida de verdadeira santidade, onde isso começa do lado de dentro, no coração, inevitavelmente,
transbordará para o lado de fora. Mas nós não queremos que a maquiagem exterior substitua, ó Deus, aquela falta de beleza interior, aquela falta de transformação, aquela falta de rendição ao Senhor em determinadas áreas. Não queremos tentar viver, Senhor, nem mesmo liderança e serviço baseado em hipocrisia. Queremos terminar lá no serviço, mas transbordando um alto nível de compromisso no nosso íntimo e no nosso coração. Senhor, livra-nos de viver a vida cristã apenas do piloto automático, apenas na banguela. Nós queremos de fato ter uma atitude diferente, uma postura interior diferente. Nós não queremos ser o povo que te honra com os lábios, mas o coração está longe, que te adora em vão, que se torna vacinado contra o verdadeiro arrependimento, que vira causa de tropeço para os outros, que coloca sobre os outros um peso que nem nós mesmos carregamos. Nós não queremos ser esse tipo de gente. Abre os nossos olhos, Senhor. Ajuda-nos a entender a seriedade daquilo que a Tua palavra diz sobre esse assunto, para que esse engano não encontre lugar nas nossas vidas para nos enredar. Nós queremos nos arrepender diante do Senhor, porque numa área ou outra, numa medida ou outra, cada um de nós tem lidado com as questões da sua própria hipocrisia, da preocupação com a aparência, com o conceito dos outros, de como somos vistos. Talvez alguns de nós já tenhamos crescido um pouco em algumas áreas e nem tanto em outras. A verdade é que nessa manhã, ó Deus, nós não queremos ter a atitude que aquilo que estamos ouvindo é para os outros e não para nós. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos, Senhor, o Teu amor, de não nos deixar num terreno de ignorância, sem advertência sobre esse tipo de armadilha na vida e na caminhada cristã. Nós te agradecemos pelo amor de nos chacoalhar nessa manhã para fora de um comportamento meramente religioso, para restaurar a essência. E nós oramos que haja conserto, Senhor, na vida de cada um, que haja atenção, que haja vigilância, que haja uma retomada na vida interior. E que uma vida exterior vivida de forma diferente seja só a consequência de algo que já foi corrigido, ajustado lá de dentro, e que isso te glorifique. Nós queremos que o Senhor seja glorificado pela nossa conduta, pelo nosso testemunho. Mas não queremos fazer assim só debaixo de vigilância. Portanto, nós clamamos: ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Tomamos posse daquela medida de graça do Senhor que vai se manifestar na nossa vida, do auxílio do Teu Espírito Santo. Oramos que ao sair desse lugar, a semente da palavra que caiu no nosso coração não seja roubada pelas aves do céu. Pelo contrário, que ela dê fruto, que ela germine, que ela frutifique a 30, 60, até mesmo 100 por um, para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.